Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Jackson Dorta, idealizador do Líder Club, o Poder do Amor. E hoje nós vamos começar a parte prática operacional, por assim dizer, do nosso programa de educação financeira e construção de riqueza, que é uma das áreas de conhecimento da nossa escola Líder Club. Bem, no primeiro vídeo eu contei um pouquinho da minha história pessoal e como aos 53 anos de idade eu já consegui a minha independência financeira. No segundo vídeo, aí nós falamos efetivamente sobre como funciona todo o nosso programa, cada um dos pilares e o que atinge ou que abrange cada um desses pilares e estrategicamente por que eles foram colocados nessa sequência. E hoje nós vamos dar início à parte prática, ou seja, nós vamos entrar no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro pilar, que é a decisão. E para o Líder Club, o que é a decisão? Aí vem a nossa primeira característica. Decisão é decidir com ação. Ou seja, fazer acontecer. Ir para cima mesmo. Decidir com ação. Então, isso é decisão. Bem, etimologicamente, ou seja, no sentido da palavra, talvez não seja isso, mas para nós, do Líder Club, decisão é decidir com ação. E eu fui estudar um pouquinho sobre essa palavra decisão. E quando eu busquei os sinônimos da palavra decisão, são outras palavras muito fortes e significativas. Força, coragem, ousadia, determinação, dentre outras. E para decidir, precisa disso realmente. Também, quando o juiz ao final de um processo vai se manifestar, como que ele faz? Através de uma decisão. Ou seja, é a parte final de um processo. Decisão também quando nós temos uma final da Copa do Mundo de futebol. Como que nós chamamos? Decisão. Ou seja, nós tivemos todo um campeonato, uma série de jogos, etc. E no final é uma decisão que vai finalizar esse processo. Então, decisão é a parte final. É onde você chega até aqui e daqui para frente eu vou fazer alguma coisa diferente. Isso é a essência da decisão, ok? Bom, pessoal, decisão também tem uma segunda característica, que é o seguinte, ou que é a seguinte. Nós decidimos por aproximação ou por distanciamento. Nós decidimos de forma positiva ou negativa. Mas, Jackson, o que é essa decisão por aproximação ou por afastamento? Eu vou contar uma historinha, duas historinhas muito significativas, né, que vão ajudar nós a entendermos esses conceitos. Recentemente eu estava assistindo um documentário de um soldado da Marinha Americana e ele estava dizendo o seguinte, que ele entrou na Marinha Americana porque ele queria fugir da pobreza. Ele vinha de uma família muito humilde e quando ele adentrou a Marinha, ele entendia que aquele seria um caminho para ele poder fugir da pobreza. Um outro documentário com um outro soldado da Marinha Americana também contava sua história. E ele dizia o seguinte, que ele adentrou a Marinha Americana por quê? Ele queria servir o seu país. O seu pai foi soldado, serviu o país nas guerras e ele também queria seguir esse projeto, esse exemplo que o pai deu para ele. Pessoal, os dois soldados tomaram a mesma atitude. Eles entraram na Marinha Americana, mas um estava por aproximação, ou seja, ele tinha o sonho, o desejo, ele tinha querer fazer, querer defender. Era uma aproximação positiva. O outro soldado tinha um afastamento, ou os objetivos dele eram para se afastar da pobreza. Vocês entenderam? Então, assim, geralmente nossas decisões sempre têm esses componentes, essas motivações. Podem ser por aproximação ou por afastamento. E o que eu digo para vocês? Busquem sempre tomar suas decisões por aproximação, buscando coisas positivas. E eu digo para vocês, será que na nossa vida nós tomamos mais decisões por afastamento ou por aproximação? Positivas ou negativas? Eu digo para vocês que na minha vida, a maior parte das decisões sempre foram tomadas por afastamento. Agora, cada vez que você toma uma decisão por aproximação ou que ela seja positiva, a força dessa decisão é muito maior, né? A chegada, a motivação dessa decisão é muito maior. Então, busquem sempre tomar decisões por aproximação ou positivas.
E o que precisa fazer para essas decisões serem dessa natureza? Às vezes é mudar aqui, na nossa cabeça, porque de você transformar uma decisão por afastamento para uma decisão por aproximação, é só você mudar um pouquinho o que está aqui, talvez mudar um pouco o seu olhar sobre aquela situação. Então, pessoal, isso é importante para você entender como nós tomamos nossas decisões, por afastamento ou por aproximação. Então, essa daí é a nossa segunda característica da decisão. Terceira característica, seja racional. Tome suas decisões de maneira racional. Ou seja, quando você for tomar uma decisão, procure definir o problema, coletar dados e informações acerca desse problema, analisar alternativas, escolher a melhor opção, planejar e executar e monitorar resultados. Isso daí é um checklist que hoje as empresas usam nas suas tomadas de decisões. Então, seja o mais racional possível nas suas tomadas de decisões. Pois isso vai possibilitar que essas decisões tenham os melhores resultados. Nossa quarta característica da decisão: use a sua intuição. Ué, Jackson, mas você acabou de falar para usar a razão na tomada de decisão e agora você vem falar que é para usar a intuição? Sim, exatamente isso. Mas por quê? Porque nós não somos máquinas, nós somos seres emocionais, nós somos diferentes. E eu digo para vocês, use a sua intuição. Muitas vezes na minha vida, quando eu tomei decisões baseadas na minha intuição, eu tive os melhores resultados, ok? Então, use sua intuição. É alguma coisa diferente que vem de dentro, é aquela vozinha que nos ajuda a tomar decisões que às vezes vão contra a nossa própria razão. Use sua intuição. E a nossa quinta característica, banque as suas decisões. Você decidiu, vá para cima, faça acontecer, honre. Porque isso é importante, cada vez que você decide, você toma uma decisão e você faz valer essa decisão, você se lapida, você se fortalece, você cria musculatura física, moral, intelectual e espiritual. Então, bancar suas decisões é fundamental, tá ok? Então, pessoal, essas daí são as 5 características da decisão, né? Primeiro, decisão é decidir com ação. Segundo, entenda o que é decisão por aproximação e por afastamento. Terceiro, seja racional. Quarto, seja intuitivo. E quinto, banque as suas decisões, tá ok? Bem, dentro do que nós conversamos agora, se você tiver alguma dúvida, assista esse vídeo novamente, vai valer a pena. Faça anotação, anote todos os tópicos que nós compartilhamos aqui, reflita sobre esses tópicos, construa o seu conhecimento, isso é muito importante, tá ok? Se você tiver mais dúvidas, converse com a pessoa que te apresentou o Líder Club. Se continuarem as dúvidas, entre em contato através dos nossos canais, tá ok? Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre disciplina, que é fundamental para você atingir o sucesso em qualquer coisa na sua vida, tá ok? É uma grande honra caminharmos juntos. Gratidão.